E no último domingo, o Brasil vivenciou uma perda de um dos maiores acervos históricos do mundo, com um incêndio de grandes proporções do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Segundo a direção do museu, apenas 10% não foi atingido pelas chamas. Aqui em Teresina, professores e estudantes da Universidade Federal do Piauí realizam hoje um ato solidário ao Museu Nacional. Nós vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações para a gente sobre esse ato. Na verdade, uma solidariedade dos brasileiros e até de outras pessoas do mundo inteiro, Gorete, que olham para o Brasil com esse olhar de piedade mesmo pela tragédia que aconteceu com o Museu Nacional, quando mais de 20 milhões de itens pertencentes ao museu, a nossa história, 200 anos do Museu Nacional, acabaram sendo consumidos pelas chamas. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Parece inacreditável, na verdade, né? Para a gente que ama a memória, que ama a cultura, a nossa identidade, a gente já sente isso muito forte. Imagine para quem respira, vivencia isso no dia a dia. Que é a situação também dos professores com quem eu estou aqui no Museu de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Federal do Piauí, onde vai acontecer esse ato na manhã de hoje. Eu começo conversando com a professora doutora Ana Luísa Lage, falando a respeito. A gente comentava aqui há pouco, Nádia, na verdade, dessa grande perda, o Brasil perde e cada um de nós também, é um pedacinho de cada estado que está lá dentro, né, professora? Bom dia. Claro, bom dia. O Museu Nacional se trata de um museu que tinha acervos, que tinha laboratórios de pesquisas, de estudos do Brasil inteiro. Então, realmente, a perca é imensurável. Tá? Pesquisadores perderam todo o seu material de estudo, todo o seu material de trabalho, certo? E isso a gente não consegue descrever, tá? O sentimento dessas pessoas, porque imagina você perder a sua vida de trabalho, sua vida de dedicação, é realmente indescritível, tá? Sem palavras, né? Ela se emociona até com essa situação toda. A gente vai conversar também com a professora doutora Joyna Freitas. Ela quer chamar inclusive a atenção para esse ato, que na verdade é muito mais do que um ato de solidariedade, de simbolismo, é também um chamado para que se possa preservar daqui para frente o que a gente ainda tem, né, professora? Bom dia. Bom dia, com certeza, né? A gente está de luto. Mas a gente tem que transformar esse luto em algo produtivo, né? E esse algo produtivo é a gente pensar que cultura não é um supérfluo, né? Um povo sem cultura é um povo que não sabe gritar pela saúde. Um povo sem cultura não vai saber reivindicar educação. Então a gente precisa se unir, né, e acordar como povo brasileiro e dar valor ao que nós temos aqui, né? A gente cansa de mandar pessoas todos os anos, turistas nossos brasileiros, para ver museus na Europa, para ver centros históricos na Europa. Então, assim, é um chamado de alerta para o nosso centro histórico de Teresina, para o nosso museu do Piauí, para que o nosso museu da universidade, o que é que está se colocando de verba, de investimento para a gente ter acesso das pessoas aos nossos bens culturais? Como um povo que não tem acesso aos seus bens culturais vai aprender a valorizar a sua cultura, a cultura dos seus antepassados, né? A nossa história, né? Então a gente sai todo ano e leva milhões de reais para o estrangeiro quando a gente tem coisas aqui que a gente não valoriza. Então um chamado para isso. Nós convidamos a todos para virem hoje, fazer um abraço aqui de solidariedade, darmos as mãos, que eu acho que é isso que precisa nesse momento, acordarmos, né, para a valorização da nossa cultura, da nossa história, né, a nossa ciência, né? Ali era um museu ligado à universidade, um museu que tem pesquisas, então a gente tem que aprender a valorizar isso. Para ter uma sociedade que lute pela educação, que lute pela segurança, nós precisamos ter uma sociedade que entenda os seus próprios valores, né? Muito obrigada, então, a professora doutora Joyna Freitas. Só lembrando, pessoal, o ato aqui é às 10 horas da manhã, o pessoal já preparando os cartazes, a ideia é dar um abraço no Museu de Arqueologia e Paleontologia, todo mundo, portanto, convidado para se fazer presente. Haverá também manifestações culturais, né, apresentações artísticas das mais diversas formas aqui. Nádia.
Pois é, Gorete, obrigada pelas informações. Como eu dizia, repercussão internacional sobre essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com o incêndio do Museu Nacional. Praticamente nada mais se aproveita, muito menos de 10% do acervo de mais de 20 milhões de peças. Elivaldo, agora esperar para ver também quais as propostas dos presidenciáveis para a conservação e manutenção dos nossos museus. Ontem o Ministério da Cultura anunciava a liberação emergencial de 10 milhões de reais para dar suporte para que o resto, para o que sobrou das paredes do museu não venha abaixo. Mas por que não liberou antes mais verba, mais recursos? Desde 2014, 540 mil reais para a manutenção do museu não estavam sendo liberados. Aí acontece essa tragédia e ninguém é culpado agora? Exatamente, uma tragédia com um prejuízo incalculável para a memória do país, para a cultura do país e que deixa aí, no debate presidencial, por exemplo, candidatos tendo que abordar o tema e, sobretudo, rever algumas decisões que já foram tomadas em relação ao manejo, ao trabalho feito com os recursos destinados ao Orçamento Geral da União para a Cultura. Vamos cuidar da nossa história enquanto há tempo.